Em um universo atípico, o planeta Terra presenciava o seu 22º século do calendário popular em uma era de grandes avanços tecnológicos. As pessoas da modernidade que agora são dormentes quando se trata de prazer apenas conseguem sentir prazer através de jogos de realidade virtual. E o motivo era simples. A tecnologia de realidade virtual avançada fez com que fosse possível ler fluxos elétricos dos nervos cerebrais. Tudo isso ao ponto de te fazer sentir estar movendo o seu corpo, o que resultou em estímulos nervosos. Atualmente, na quinta geração, a velocidade de estímulos nervosos aumentou em 100 vezes e estes alcançaram além do corpo e dos 5 sentidos, indo até os pensamentos. Em meio a esse mundo distópico, o herói da trama aparenta estar em seu quarto em um momento íntimo um tanto quanto constrangedor. No entanto, o mal-entendido foi rapidamente cortado, pois a sua animação de não conseguir resistir se referia a jogar o jogo em seu tempo livre. O herói é apresentado como o gamer especialista Lee Oh-yeon, porém, para ser sincero, ele gostaria de conseguir parar de jogar. 10 anos depois da quarta geração, a Cidade do Labirinto varreu o mundo. A quinta geração, chamada de Mundo do Labirinto, foi lançada na comemoração do 10º aniversário. Protagonista conhecido como Lee Oh-yeon dentre os 300 jogadores que jogavam a Cidade do Labirinto, também ficou conhecido como Rodrigo Eldrigo de rank 97. É dito que o herói não quis parar de jogar por ser ruim no jogo. Mas de qualquer forma ele se questiona a finalidade disso e não consegue resistir, pois os desenvolvedores lhe imploraram para voltar e até mesmo mandaram um headset grátis. Ao se conectar ao mundo do labirinto, o protagonista afirma não ser um ranqueiro comum. Rapidamente o jogador Lee recebe a identificação de código de usuário como completa e é informado que o rank e os pontos de Rodrigo na Cidade do Labirinto serão transferidos. Disseram para o herói que o servidor tinha sido ampliado em 100 vezes e ao chegar lá o mesmo percebe estar realmente diferente do começo. Os pontos de conquista convertidos da Cidade do Labirinto somam mais de 1.900.000. Assim, ao criar o primeiro personagem, 197.000 CP adicionais serão dados. Neste caso, o herói se assusta pelo sistema ser tão pão duro e resolver lhe dar apenas 1 CP para cada 10.000 pontos de conquista. Assim, o mesmo se decepciona pela forma a qual os rankers são tratados pela empresa, e então, devido ao herói ainda não ter criado um personagem, o sistema o manda escolher. Algumas folhas de personagem são apresentadas como a folha simples aprimorada, além da simples não identificada, a simples amarela e a luxuosa premium aprimorada. Diante disso, o herói entendeu que os desenvolvedores deixaram tudo bastante complicado. No entanto, Lee jamais cometeria o erro de fazer um personagem ruim. Em tal caso, o mesmo se questiona sobre o que os moderadores estão pensando. No entanto, mesmo que fosse pensar por 100 dias, sua escolha ainda seria igual. Assim, Lee seleciona a folha luxuosa premium aprimorada de 1.500 CP enquanto agradece pelo capitalismo. Apesar do preço ser de 3 bilhões, o herói se mantém cético, pois está determinado a gastar o dinheiro que ganhou como ranquer. Então o sistema confirma a seleção do protagonista e o manda criar o seu personagem. Diante é isso, e restando ainda 197 CP para Lee, o mesmo decide mudar seu nome para algo mais legal na Cidade do Labirinto, como Wilhelm Meyer. Após mudar seu nome, Lee acredita estar na hora de usar mais do dinheiro que ganhou no jogo anterior. Em outras palavras, ele não é um ranquer comum e, além disso, a absoluta baixa taxa de sincronização virtual necessária para ser chamado de ranquer junto ao controle ruim foram as coisas que motivaram o herói a escolher outro caminho, e irregular era o termo usado para se referir aos pioneiros que seguiam em uma nova direção. Continuando, o herói confirma não ser apenas um cara estranho e em sua mente avisa para o mundo ficar de olhos abertos, pois ele mostrará suas incríveis habilidades outra vez. Mas agora ele decide investir todo o seu CP em algo que por enquanto não é revelado. Após as escolhas do herói, o sistema checa a sincronização com o mundo do labirinto, e após um período de processamento, a sincronização é completada na cidade de Brão. Na cidade, todos andam e completam suas tarefas normalmente como em um dia qualquer. Entretanto, a presença de uma pessoa de semblante misterioso e presença escura chama a atenção de todos, assustando-os. A presença deste homem de armadura e aura negra rapidamente toma conta do local, intimidando todos os que o cercam. Ao lado daquele homem, uma mulher tenta não fazer contato visual, porém o Cavaleiro Negro puxa a mão da garota com brutalidade. O homem a manda dizer a localização da guilda sem fazer barulho caso queira continuar viva, e a garota por sua vez afirma em choro que irá fazer tudo o que for pedido. Diante do ocorrido, os civis ficam assustados por coisas assim estarem acontecendo durante o dia, mas apesar de tudo eles admiram a imponência que o homem traz. Com isso, César encontra a localização da guilda e sua notoriedade aumenta em um ponto. E de longe, enquanto os civis o xingavam, além de questionarem o motivo de o mesmo estar andando ao lado de um aventureiro fracote. No fim, esta combinação dos dois não fazia sentido algum. Em direção à guilda, os aventureiros passam por alguns becos com pessoas suspeitas e após uma longa caminhada eles finalmente chegam na favela de Brão. Mesmo estando em um lugar hostil, César ainda mantinha o seu jeito ríspido e agressivo de ser, então o herói apenas se questionou quando as coisas começaram a dar errado. Inesperadamente, este cara que parece ser o boss do final do mundo demoníaco é o escravo que o herói gastou todo o seu dinheiro para criar.
Uma hora atrás, durante a criação de personagens, o protagonista se impressionou com a quantidade de coisas as quais poderia escolher e a qualidade do personagem. Tendo adquirido habilidades e até mesmo características raras, essa foi a primeira vez que Lee conseguiu as características de um gênio. Além disso, equipamentos únicos e até mesmo uma armadura rara foram adicionados na criação do personagem. Com isso, é fato que as pessoas daquele mundo acreditarão que o mesmo se trata de um veterano. Lee, que não pode se tornar um gamer de terceira classe, sabe que este é o segredo para superar tudo e se tornar um ranqueiro. Criar lacaios competentes e aprimorá-los ao máximo. Assim, o sistema começa a criar um personagem lacaio, e o começo de Lee como um irregular finalmente se dá início. É dito que aqueles que têm dinheiro usam tudo em seus lacaios. Neste caso, o herói não seria diferente em suas escolhas para alcançar o topo do mundo. Até hoje, somente um homem obteve sucesso neste ramo, e esta pessoa é o próprio Lee Oion. Após um tempo de espera, a geração do lacaio finalmente é concluída pelo sistema, summonando assim o guerreiro César. Após o mesmo aparecer, somente o seu olhar penetrante já é o suficiente para fazer Lee tremer completamente, e logo todas as informações do personagem são completas. Apesar de ser assustador, o herói entende que se trata de um lacaio que obedecerá a todas as ordens de seu mestre, mas o mesmo ainda acredita ter pesado demais na customização. Sem mais delongas, o início do jogo Mundo do Labirinto foi dado, e o sistema deu uma dica de que os lacaios em sua versão atualizada têm lealdade, porém a mesma poderia diminuir. Diante disso, o sistema continua dizendo que no pior cenário o lacaio pode até deixar de reconhecer seu mestre e ir embora, algo que não existia no sistema do jogo anterior. Neste caso, o protagonista entende ter algo de muito errado acontecendo, pois não importa o quanto ele o encare, o mesmo continua parecendo ser tudo menos obediente. Então o herói acredita que este pior cenário poderá acontecer por alguma besteira, causando assim a sua morte. Enquanto pensava nas consequências de sua escolha, um garoto escondido ao lado de um beco o observa com intenções maliciosas. Sem perder tempo, o mesmo vem em direção de atacar o protagonista e o acerta na coxa. E por receber um ataque assim com seus baixos atributos atuais, Lee cai no chão indefeso, o que inicialmente demonstra instigar a fúria de César. Em tal caso, estando indefeso no chão e de costas ao seu lacaio, Lee acredita estar no pior cenário. No entanto, o guerreiro surpreende ao estender sua mão apenas a fim de ajudar seu mestre a se levantar. Diante disso, mesmo estando com muito medo, o herói nega ajuda com uma expressão determinada. E começa a usar o seu controle sobre seu lacaio a fim de resolver as pendências com o garoto, que inesperadamente o resolveu atacar. É dito que relações causais são configuradas automaticamente, e as relações são ajustadas para a personalidade do personagem. Como resultado, a relação de Wilhelm Meyer e César como lacaio foi estabelecida, e diante da atitude de Lee, o mesmo se torna o chefe carismático para César. Neste momento, o sistema informa que o lacaio provavelmente está pensando em algo como o quão incrível o seu chefe é. Assim sendo, César conseguiu sentir uma vibe de fodão no protagonista. Contudo, se o mesmo não conseguir ser um fodão, o pior cenário acontecerá. À vista disso, o herói acredita ter entendido, porém também entende ter se ferrado ainda mais do que o previsto. Diante dos acontecimentos recentes, o sistema dá uma missão de subjugação ao herói de pegar o pivete no beco. E é dito que caso mesmo não consiga pegá-lo em 10 minutos, todos os seus preciosos fundos iniciais desaparecerão para sempre. Com isso, o herói percebe que foi roubado na hora em que o garoto se esbarrou nele. Neste caso, já muito irritado com tudo o que vem acontecendo, Lee manda César ir atrás do garoto, então o mesmo aceita novamente, sentindo uma energia de durão em seu chefe. Após dar suas ordens, César rapidamente foi atrás do pequeno delinquente que roubou os pertences do herói. Enquanto observava o seu lacaio indo embora, o protagonista pensou que apesar de tudo o mesmo ainda era bastante assustador. Com isso, o protagonista começou a perceber que a moça ao seu lado estava bastante frágil emocionalmente e então decidiu consolá-la. Porém, a garota demonstra certa hostilidade ali, olhando para o garoto como se o mesmo fosse um lixo asqueroso, diferentemente do que foi feito com César. Seguindo esta linha de pensamento, a personalidade de Lee se ajusta a conseguir respeito através do medo, e o herói ameaça a garota dizendo que seu lacaio é bastante competente. Neste caso, Lee avisa que se a garota valoriza a própria vida, ela deve se certificar de se comportar direitinho, o que é rapidamente entendido pela mesma. Assim, o herói afirma odiar humanos que não param de falar, e a garota, em uma tentativa de sobreviver, retira uma moeda de seu bolso para oferecer em troca de sua vida. No entanto, é dito que aquela é uma moeda de um culpar, algo que não compra sequer uma maçã. Em tal caso, Lee desiste de continuar intimidando a garota, e finalmente o sistema avisa que o lacaio do herói conseguiu pegar o garoto ladrão. Então o protagonista pensa que seus lacaios são realmente competentes, fazendo um ótimo trabalho não importando o que ele peça. Porém, a menina questiona assustada se tamanha opressão era mesmo necessária ao observar a chegada de César. Assim, ao olhar para o seu lacaio, o protagonista também percebe o motivo pelo qual a garota está assustada. Com o pequeno ladrãozinho amarrado com uma corda em sua espada, César aparece afirmando estar de volta. E o sistema do Mundo Labirinto explica que na quinta geração do jogo VR, quando se pega um pequeno ladrão, várias escolhas são dadas. O jogador pode pegar todo o dinheiro do pequeno ou pode construir uma boa relação com ele e então conseguir missões para pegar apenas o que foi roubado.
É dito que caso o herói não queira nenhuma missão, poderá apenas pegar as informações de que precisa. César afirma que pelo crime de colocar as mãos nos pertences do chefe e ferir o corpo do mesmo, o guerreiro decidiu ensinar uma lição básica ao patético ladrão. E obviamente aquela situação gera um extremo medo na garota, porém também afeta o psicológico do herói. Neste caso, o guerreiro pergunta o motivo de seu mestre estar tremendo tanto e questiona se eles estão com algum problema. Então o herói se lembra de que se ele demonstrar um lado seu em que não é um chefão, César se tornará menos leal a ele. Assim Lee faz uma expressão de durão enquanto diz que a forma de seu lacaio lidar com as coisas é muito barulhenta, o que deixa o guerreiro completamente confuso. O mesmo afirmou que não houve nenhuma testemunha e se a possibilidade do garoto falar preocupasse o seu chefe, César afirmou que poderia lidar com ele agora mesmo. Porém Lee, continuando em sua atuação, fala que a morte de alguém como o menino não lhe beneficia em nada. E diante disso o guerreiro começa a pensar nos benefícios juntamente aos fins que matar o garoto pode trazer. Após pensar um pouco, o lacaio entende que seu chefe está certo como esperado. Portanto, ele questiona se seu chefe quer descobrir onde fica a residência do garoto para tomar tudo, pois apenas algo assim poderá satisfazer alguém tão impetuoso como Lee. Além disso, o lacaio se abaixa em reverência pedindo desculpas por não ter percebido antes as verdadeiras intenções do protagonista. No entanto, Lee está bastante triste em sua mente, pois o que ele queria na verdade era apenas pegar a missão com o menino, e neste momento a notoriedade de Wilhelm aumenta. César, por sua vez, obteve o fundo de emergência de 200 moedas de ouro do garoto, o que fez o protagonista ficar surpreso por ele ter tanto dinheiro. Diante disso, o menino explica ter visto muitos ricos no dia e comenta que quando os portões se abrem, multidões de novos aventureiros entram na cidade. Isso significa que o garoto roubou o dinheiro inicial de qualquer um que esbarrou com ele, independentemente de serem jogadores ou NPCs, o que é bem incrível. Neste caso, com uma expressão séria, o protagonista questiona se o menino irá continuar a roubar o dinheiro dos outros e em resposta o garoto afirma que irá parar. No entanto, não era isso o que o herói queria ouvir. Em sua mente o mesmo gostaria de presenciar uma história de mãe doente e valentões que o forçaram a fazer isso. Caso o herói consiga, ele poderá ajudar o garoto a conseguir um trabalho honesto depois de o tirar do buraco, e então conseguirá algumas deliciosas recompensas. Porém, antes mesmo de receber qualquer resposta do garoto, César interfere puxando o menino pela camiseta enquanto o xinga e afirma que Lee quer impostos dele. Por ter entendido errado devido à sua personalidade controversa, o lacaio grita para o garoto que seu chefe está mandando ele dar 90% de seus lucros com furtos a ele. Sem entender direito, o garoto continua dizendo que nunca mais irá roubar enquanto pede perdão, porém isso consegue deixar o guerreiro mais irritado. Ao mesmo tempo em que retira a sua espada da bainha, César afirma que eles não têm utilidade para um ladrão que não consegue mais roubar. À vista disso, o garoto se desespera e implora a clemência, afirmando que irá roubar e dar o seu melhor nisso a fim de satisfazer o grupo. Neste caso, César cessa o seu ataque e o herói se pergunta em sua mente o que acabou de acontecer. Com isso, o pirralho é completamente subjugado pelo medo, prometendo pagar impostos ao herói, e por ter controlado um lacaio para subjugar outros, novos atributos aparecem. Assim, novos pontos do atributo carisma são adicionados. No entanto, com uma expressão vazia, o protagonista acredita não precisar de um carisma desses. Após o ocorrido, o guerreiro elogia seu chefe por ter sentido um garoto com tanto dinheiro por perto e comenta que graças a ele agora eles têm 200 de ouro a mais. Com isto posto, sem saber o que dizer direito, Lee afirma que metade do dinheiro recolhido será do seu subordinado, que prontamente agradece. Neste caso, o herói percebeu que a lealdade do seu lacaio não aumentou nada e o mesmo pensou que o guerreiro diria algo como ser o mínimo que seu chefe poderia lhe dar. Após mais um período de caminhada, a garota finalmente entrega os dois ao prédio da guilda. No entanto, o edifício não se parecia nada com o local do qual os mesmos estavam esperando. Lee não entende o que está acontecendo, pois a Guilda dos Aventureiros normalmente é um prédio enorme no centro da cidade. Além disso, é dito que uma cidade como Brão deveria ter fundos para construir prédios, não havendo motivos para tudo estar tão acabado conforme o que aparenta. Ao entrar na guilda, o clima está tão tenso quanto do lado de fora, e aparentemente os aventureiros não costumam ser gentis com pessoas de fora. Com a entrada do grupo, todos os aventureiros encaram os nossos heróis de forma descarada e com uma malícia aparente. Diante disso, César, irritado, questiona o que eles estão olhando e pergunta se os mesmos estão querendo morrer. Neste caso, o protagonista fica desesperado sem saber o que fazer quanto a isso. Ao se virar para a garota, Lee questionou onde ela os trouxe, e então a mesma afirmou que obviamente os levou até a guilda criminal. Assim, a ansiedade do herói disparou. No entanto, levando em conta todos os acontecimentos recentes, o mesmo entendeu não ter mais motivos para ficar surpreso. Por fim, o bartender do local toma a iniciativa e dá as boas-vindas aos visitantes. Além disso, pergunta o que eles desejam pedir. Em sua mente, o herói já sabia que isso iria acontecer e, diante da situação dele, César elogiou a natureza cuidadosa de seu chefe. Ele disse que, levando em conta que o herói já conseguiu o que queria, o mesmo agora iria se livrar da mulher que não mais tinha utilidades. Diante disso, Lee não entende o motivo de seu lacaio estar falando algo tão assustador, porém sabe que não pode frustrar as expectativas do guerreiro. Neste caso, mesmo estando relutante, o herói retorna com a sua personalidade maquiavélica e chama por seu lacaio.
O mesmo diz que o pirralho de antes acumulou vários crimes e por isso mesmo que se livrassem dele as autoridades provavelmente não viriam atrás deles. No entanto, o mesmo não vale para esta mulher, assim caso eles mexam com civis as autoridades virão atrás deles e no momento o herói não quer se envolver com problemas. Diante disso, Lee questiona se precisa explicar melhor para seu guerreiro entender e com uma expressão séria César entende que a reação de seu mestre é como o esperado. Em um forte grito o guerreiro manda a mulher sumir da frente deles e nunca mais aparecer em suas frentes. Então, temendo por sua morte, a menina sai correndo da guilda sem olhar para trás e Lee sente bastante pena dela. Esta foi a segunda mulher de quem o herói mais teve pena em toda a sua vida, pois a primeira foi a Gamer das Trevas que o mesmo conheceu em seu passado. Provavelmente eles não se encontrarão novamente, levando em conta o quão grande este mundo é. Novamente o funcionário da mesa do bar questiona os motivos dos novatos estarem ali e cogita se eles estão querendo se juntar à guilda. À vista disso, César confirma querer se juntar e Lee o segue de forma despretensiosa. O bartender, a julgar pela aparência do grande homem, afirma que nos próximos dias muito sangue será derramado nos becos. Em seguida avisa que o preço para se juntar à guilda é de 5 ouros, porém como os novatos devem ter apenas 1 ouro por terem acabado de chegar, o homem os manda embora. Assim sendo, César joga na mesa inúmeras moedas de ouro que conseguiu devido aos fundos iniciais somados ao saque do garoto. Neste caso, por perceber que os novatos já conseguiram o dinheiro necessário, o bartender os entrega uma placa de madeira que os identificará no local. Então César logicamente se irrita por uma coisa dessas custar tão caro e questiona se o homem está tentando roubar o seu chefe. Ao ouvirem que o pequeno garoto é chefe do Brutamontes, o ânimo dos bandidos aumenta e os mesmos ficam desacreditados por algo tão atípico assim acontecer. Portanto, os bandidos questionam se o homem na verdade está devendo algo ao fracote e entendem que existe uma possibilidade do garoto na verdade ser alguém impressionante. No entanto, os mesmos não entendem o motivo do garoto estar vestindo estas roupas, cogitando assim se tratar de alguém que está se passando por um novato. Mas em meio a todo este ambiente descontraído de bebedeira e risadas, de repente César aparece nas costas de um dos faladores. Rapidamente, ao notar a presença do grandalhão em sua retaguarda, o mesmo se vira assustado sem entender o que está acontecendo. Porém, o lacaio de Lee não dá quaisquer chances do homem reagir e o acerta com um soco em seu rosto que o faz cair no chão com a boca sangrando. Diante de tamanho desrespeito, César ameaça os bandidos que estão palpitando a respeito de seu mestre e diz que aquela espelunca está o deixando irritado. Neste caso, o mesmo diz que terá de matar todos os malditos da guilda. Com isso, a tensão toma conta do local e rapidamente todos os bandidos se levantam por saberem que será necessário muitos deles para pararem este monstro. Neste momento, Lee grita por seu lacaio antes de o mesmo fazer uma besteira, explicando que a favela tem as suas próprias regras. Em tal caso, em um lugar como esse, as regras devem ser respeitadas acima de tudo. Então, mesmo com as suas expectativas contrariadas, César decide parar com a confusão devido ao seu respeito pelo seu chefe, deixando assim o bandido sozinho em um estado deplorável no chão e voltando a sua atenção ao bartender. De frente ao homem, César questiona se existe mais alguma coisa para resolver e lhe comenta que por já estar ali quer trabalhar e ser recompensado. Com isso, o bartender remove a restrição na lista de comissões da guilda criminal para os novatos. Assim, algumas missões são adicionadas. A de caçar ratos, que consiste em coletar 100 caudas dos mesmos juntamente com a de coleta de dinheiro do devedor Bill. E a de patrulha, que ajudará criminosos a cometerem crimes sem serem pegos. No entanto, todas aquelas missões não agradaram Lee. Isso devido às péssimas recompensas oferecidas e ao tempo necessário para realizar as missões. Tendo em vista as suas opções, a única missão que parece ser boa no momento é a de receber os juros do dono da loja de lixo que não pagou os devidos impostos. Lee então avisa que fará a coleta de dinheiro rotineira e pergunta onde fica a loja de lixo de Bill. Assim, o bartender avisa que dará um guia ao herói, porém o homem chamado Hans não quer trabalhar de graça. Com os braços estendidos para seu pagamento e muito atrasado com as pendências da guilda, Hans afirma que nada é de graça, sendo esta a regra da guilda. Neste caso, Lee fica desapontado e pensa que essa é uma guilda especializada em sugar tudo o que os outros têm. Mais tarde, os guerreiros chegam ao mercado da favela e continuam a seguir Hans, que está servindo como guia. Enquanto seguem o homem, César afirma que seu chefe escondeu algo digno de um chefe, pois irá tentar pegar e vender tudo o que tiver na loja de lixo de Bill. Porém, Lee definitivamente não entende o que está sendo falado pelo seu lacaio e sabe que se deixar que o mesmo faça o que quiser, ele criará outro problema em breve. Então o protagonista avisa que desta vez eles precisam ter respeito e pede ao seu lacaio para tomar boas decisões. Enfim, os heróis finalmente chegam à loja de lixo de Bill e Hans entra no local para recepcionar os mesmos. Ao entrar na loja, o protagonista acredita que aquilo não se parece com lixo, assemelhando-se mais a itens caros que poderão ser reutilizados. Percebendo a presença de novos visitantes, Bill se levanta para os recepcionar. O mesmo diz que, a julgar pela aparência dos garotos, ele duvida que os mesmos tenham vindo vender lixo, então é questionado se tratam de pessoas da guilda. Assim sendo, Bill estende suas mãos para cumprimentar os visitantes, no entanto Hans o manda tirar suas mãos de perto e comenta que este cara não lava as mãos de propósito. Devido a isso, César coloca sua mão nos ombros de Hans e manda ir embora imediatamente.
Então o lacaio avisa com um sorriso diabólico que irá respeitar os desejos de seu chefe no lugar respeitando as regras da favela. Diante disso, Hans pergunta baixinho para o nosso herói qual é a reação dele com o Brutamontes, porém Lee decide não responder ao mandando calar a boca. Em seguida, César aperta as mãos imundas de Bill e o dono da loja de lixo afirma ser um prazer conhecer o homem. No entanto, pouco a pouco o guerreiro aperta mais e mais a mão do devedor ao ponto de o fazer começar a gemer de dor. Com isso, César gargalha, debochando do homem que antes estava feliz por o conhecer e agora gritando em dor. Devido ao longo período exposto àquela forte pressão, Bill finalmente colapsa e desaba de joelhos, desta forma caindo desmaiado no chão. E após alguns segundos o sistema avisou que o muito suspeito e devedor dono da loja de lixo Bill morreu. Nestas circunstâncias, Lee se desespera em sua mente, pois seu lacaio acaba de matar um NPC com um simples aperto de mão. Com a morte do dono da loja de lixo, o protagonista recebe do sistema 350 ouros de juros. De volta à guilda dos bandidos, César joga na mesa todas as moedas que conseguiram, o que de certa forma surpreende o bartender do local. Lee por sua vez explica que eles não encostaram na loja de lixo ou nos itens lá de dentro, então o resto ficará a cabo do homem lidar. Neste caso, o bartender comenta não ter mais nada a se resolver ali e o sistema avisa que a missão da guilda criminal de coleta de dinheiro rotineira foi completada. Com isso, o herói obteve a recompensa de 2 de prata pelo total de 350 de ouro e 2 de prata como juros, bem como 10 em contribuições com a guilda. No entanto, a recepcionista da guilda está com suspeitas, começando uma guerra fria não verbal ao não parar de encarar César. Lee pensa que é entendível, já que foram mandados em uma simples missão para coletar dinheiro e voltaram depois de matar o cara trazendo todo o dinheiro que ele tinha. Então o bartender comenta que pelo que parece os heróis não teriam problemas mesmo que fossem para o labirinto agora. No entanto, o mesmo questiona se adianta em algo morrer para causar problemas com tanta força assim. Então César responde que o chefe quer as coisas desta forma, assim mais nenhum outro motivo é necessário. Hans, também querendo participar do diálogo, questiona ao chefe o motivo dele ter acabado com aquela missão feita para fracotes como eles conseguirem se sustentar. Neste caso, Lee explica que não foram muitas missões que lhe despertaram o interesse, o que deixa o bartender um tanto irritado. Diante de tudo isso, o homem inevitavelmente decide desistir e, visto que os novatos estão cheios de dinheiro, o mesmo decide promovê-los logo. Porém, ele avisa que a taxa de promoção é de 10 ouros para 2 níveis, algo que não é problema para os heróis que estão lotados de dinheiro. Com isso, o bartender finalmente entrega aos garotos emblemas de membros oficiais da guilda. Ele comenta que eles foram feitos com magia para que possam identificar cada membro e, além disso, é possível conseguir habilidades através da guilda criminal. É dito que basta se lembrar que é preciso ter pontos de contribuição de guilda para conseguir habilidades, porém os vigilantes reconhecem os emblemas, sendo preciso se esconder. Após ouvir toda a explicação, o herói tenta pegar os emblemas e agradece, porém o bartender os retira dali, dizendo que apenas irá deixar que os vejam por enquanto. Lee acredita que está sendo zoado e o homem continua explicando ser preciso tempo para colocar os nomes e detalhes dos membros ali. No entanto, Lee está completamente irritado, então o homem, entendendo que o clima ficou pesado, explicou se tratar de uma simples piada e começou a explicar sobre as acomodações. Obviamente as coisas não irão terminar de forma tão fácil devido à personalidade de César, que segura o recepcionista pela camiseta extremamente descontrolado. De forma a tentar amenizar as coisas, o homem explica que as acomodações da guilda são grátis. Porém o guerreiro afirma não estar interessado nessas coisas e grita que o ponto da ação do mesmo é pelo homem ter ousado rir da cara do chefe. Novamente o lacaio do protagonista cria problemas para ele, que neste momento não queria levar as coisas para este lado. Em um estado de fúria como nunca antes, César afirma ser melhor fazer um pedido de desculpas formal que satisfaça o chefe, pois caso contrário a vida do mesmo acabará hoje. Diante dessa ameaça, o homem questiona aflito se o guerreiro não está indo longe demais, porém César sabe muito bem de suas convicções. E então acerta um poderoso golpe de espada no balcão do bar a fim de mostrar o que é capaz quando quer. Este corte destrói boa parte do balcão e uma densa poeira sobe na guilda, enquanto o guerreiro continua a segurar o recepcionista pela camiseta. E diante disso, todos os bandidos começam a sair desesperados da guilda por entenderem que as coisas irão ficar feias dali para frente. Novamente o bartender se desculpa pelo seu comportamento, dizendo sentir muito. No entanto, César manda o homem pedir desculpas ao seu chefe e não a ele, então o mesmo, já muito assustado, pede desculpas ao protagonista. Porém o lacaio do herói questiona onde está o símbolo da sinceridade do recepcionista. Assim sendo, o bartender retira da parte baixa do balcão 100 moedas de ouro e, apesar de ser pouco, ele pede que aceitem isso. Inesperadamente o protagonista recebe 100 moedas de ouro devido à pressão de seu lacaio com o homem. Lee se surpreende positivamente por ter conseguido tanto por um simples pedido de desculpas, entendendo se tratar de algo muito rentável. Com isso os dois se olham, porém o lacaio entende errado as intenções de seu mestre, pressionando assim o bartender novamente para dar mais coisas a eles como desculpa. Neste momento o herói se desespera pelo seu lacaio ser tão maluco assim, e mais do que o herói, o homem em seu último ato decide oferecer outra coisa. Desta forma ele retira do balcão uma espada longa afiada com propriedades mais 3 de força de classe mágica.
Com a espada empunhada, o herói entende se tratar de uma arma bem decente e, por ter um fio fortalecido, a mesma poderá ser capaz de cortar objetos sem nem encostar neles. É dito que a espada deve conseguir cortar a mais ou menos 2 centímetros de distância e para combate corporal se trata de uma lâmina incrível. Com isso, todos se voltam a atenção para o protagonista que está experimentando a espada. Após dar uma boa olhada, Lee reage com um baixo murmúrio e um leve sorriso. No entanto, o seu subordinado novamente entende as coisas errado, se irritando agora mais do que nunca. O protagonista fica confuso, porém sem ter tempo de interferir em nada, César toma a frente e questiona com sua espada empunhada como o homem ousa lhes dar algo tão ruim. Lee, por sua vez, alcança o cúmulo do desespero e não entende o que o seu lacaio está querendo agora, pois o mesmo já estava satisfeito. Neste caso, o guerreiro afirma que irá ensinar bons modos ao recepcionista que não sabe o lugar dele. E finalmente prepara um corte com sua espada que irá acabar com tudo, incluindo o homem e a própria estrutura da guilda. Porém, antes de acertar o bartender, uma espada defende o homem, parando o ataque do guerreiro. Em seguida, uma garota de cabelos rosa aparece por um portão na parte de cima da guilda, questionando o que seria toda esta confusão no local. Ao mesmo tempo em que nota um poderoso homem à sua frente, o próprio manda a garota não os interromper e a xinga. Em tal caso, a garota cai engargalhada ao perceber que um maluco de pedra apareceu na guilda e, além disso, questiona o nome do mesmo, que se apresenta como César. Em seguida, o lacaio do protagonista pergunta o nome da menina, que se revela como Alteza Real Lina. Diante disso, a atenção de todos no local se volta para o protagonista, que é o chefe daquele homem briguento. Em sua mente, o herói acredita que falar desta forma na frente de um maluco poderoso como seu lacaio é pedir para morrer. Assim sendo, César novamente xinga a garota, dizendo que irá dizer apenas mais uma vez para ela não os interromper. E a mesma questiona, rindo, o motivo do guerreiro ter perguntado o seu nome, se continua a chamar por xingamentos. Mediante isso, o protagonista entende que o seu lacaio já deu 2 avisos à garota. De acordo com as configurações de César, é de se imaginar que o mesmo passou por um pandemônio no passado, então deve conseguir identificar outro indivíduo forte. É fato que, se aquele guerreiro está hesitando, a garota não deve ter uma força comum, podendo se tratar de alguém ainda mais forte e experiente do que ele. E inevitavelmente isso poderia significar que a menina é um membro superior da guilda que mora nesse prédio. Ao analisar melhor, o protagonista entende que a velocidade de reação da garota também demonstrou ser bem alta. César tem 20 de força e 10 de agilidade, sendo bem rápido considerando a força que tem, o que impede alguém de o taxar como lento apesar de forte. No entanto, a agilidade é muito mais do que só ser rápido, sendo sobre coisas como atividades visuais dinâmicas e reflexos. Uma pessoa com alta agilidade, mesmo que esteja se movendo na mesma velocidade de uma pessoa comum, tem mais chances de desviar de um ataque em um ponto vital. Toda essa situação era uma droga, pois o herói não queria arriscar nada tendo que enfrentar alguém tão forte assim no começo. No entanto, mais do que tudo, ele sabe que se recuarem agora, a lealdade de seu lacaio irá cair. Assim sendo, Lee questiona, curioso a respeito do nome da garota, se é Lúcia ou Lina, pois ficou tão nervoso que se esqueceu. Após descobrir o nome da garota, Lee questiona Lina de quem é a culpa quando um assistente de loja comete um erro, se a culpa é da loja ou do assistente. Neste caso, a garota entende que o herói não quer deixar as coisas complicadas. Portanto, o mesmo continua explicando que caso um funcionário cometa um erro e o cliente aponte esse erro, a única coisa que se espera é um pedido de desculpa sincero. Inevitavelmente, Lina concorda com o ponto levantado pelo herói, então neste momento a mesma puxa sua espada, acertando os emblemas da guilda de antes e os pega em sua mão. Com um sorriso, ela afirma ter ouvido que os dois estavam falando do emblema de prata, o que significa que eles estão tentando se tornar membros oficiais da guilda. Com isso, a garota pergunta o motivo de estarem falando coisas a respeito de serem clientes, pois no momento eles não são membros oficiais da guilda, mas sim temporários. Neste caso, ela questiona se os garotos não entendem que são como funcionários de merda que apenas limpam o chão e as janelas, o que impressiona Lee pela lógica perfeita. No entanto, ser desmascarado assim feria o orgulho do protagonista, então ele decidiu comprar essa briga até o final. Em resposta, a garota Lee demonstra a Lina o saco de dinheiro que tem e pergunta se a mesma já havia visto algum funcionário de merda com mais de 500 moedas de ouro. Ao presenciar tamanha riqueza, a garota fica boquiaberta e impressionada, comenta ser possível com isso abrir a própria loja, não sendo necessário trabalhar para os outros. De forma a sanar as dúvidas da menina, Lee explicou que optou por trabalhar para os outros porque as grandes lojas geralmente sempre sabiam como operar. Em conclusão, o herói afirmou que esta experiência era a sabedoria que nem mesmo o dinheiro poderia ser capaz de comprar. Sendo isso o que ele quer e o que acaba por conquistar o coração de Lina. Extremamente animada, a garota afirma ter gostado disso e relembra que César o chamou de chefe, questionando assim o verdadeiro nome do herói. Este responde ser Wilhelm Meyer e Lina se impressiona mais ainda, pois até mesmo o nome do homem é legal. Neste caso, os olhos da garota brilham e ela comenta estar gostando cada vez mais do protagonista. Em seguida, com sua espada apontada para César, Lina afirma que não mais irá se envolver nos assuntos dos garotos. Isso deixa o bartender desesperado pela garota estar se recusando a realizar o seu dever de protetora da filial da guilda. Enquanto a garota vai embora, o homem a ameaça, dizendo que ela não ficará bem depois de tomar uma decisão como essa.
No entanto, Lina está bem confiante de que não acontecerá nada, pois diferentemente do homem, ela é uma pessoa esperta e competente. Alguém que com certeza o gerente da filial gosta muito mais. Com isso, a garota vai embora e deixa o bartender em uma situação crítica de desamparo. E por já não haver mais ninguém lá para o impedir, César mata o assistente da loja da guilda criminal. O sistema informou que a notoriedade de César aumentou em 10 e a notoriedade de Wilhelm Meyer aumentou em 20. Lee, por sua vez, não entendia nada do que estava acontecendo ali, e César, após a execução do homem, pediu que o seu chefe tentasse controlar a sua raiva. Algum tempo atrás, a garota estava tendo uma tarde tediosa no sótão da guilda. Os idiotas da guilda criminal estavam sendo improdutivos enquanto bebiam e apostavam em fazer piadas de humor negro, no entanto, ninguém queria arrumar briga com eles. A garota então não conseguia acreditar que estava esperando ali para proteger estes bandidos. No fim, Lina estava morrendo de tédio, e se não fosse pela contribuição da guilda, ela nem ao menos se daria o trabalho de fazer isso. Foi então que César chamou sua atenção ao destruir o balcão com um golpe de sua espada. Surpresa pelo ocorrido, a garota percebeu que uma briga se iniciou. Naquele momento, pessoas eram jogadas ao chão enquanto outras saíam correndo do local a fim de salvar as suas vidas. César era o guerreiro que a garota viu como o causador da confusão. Este homem transmitia uma sede de sangue inabalável, este que estava dando uma surra em todos aqueles vermes. Em seguida, César mandou o bartender pedir desculpas ao seu chefe, não a ele, e foi aí que Lina ficou ainda mais curiosa por um cara desses ter um chefe. A garota procurou entre as pessoas na sala tentando achar quem poderia ser superior ao homem. Porém, só encontrou uma pessoa normal com olhos cansados e de roupas velhas que inesperadamente aparentava ser o chefe. Neste momento, o recepcionista entregou aos heróis 100 moedas de ouro como pedido de desculpas. Contudo, a reação do chefe foi além do que a garota poderia imaginar, demonstrando uma cara de quem não ficou satisfeito com a recompensa adquirida. E mesmo que o assistente da loja imediatamente tenha pegado uma boa espada, a reação do chefe também foi além do que ela imaginava outra vez. Demonstrando uma expressão cruel que dizia: "Não posso acreditar que me mostrou uma espada tão ruim, não te perdoarei." Com isso, o lacaio de Lee, ao presenciar a expressão de seu chefe, tomou as devidas providências para punir o homem que queria lhes enfiar uma espada horrível como esta. No entanto, foi neste momento que Lina decidiu interferir, pois matar o assistente da guilda é o mesmo que cometer suicídio. Assim, ela sabia que precisava intervir e fez o necessário para as coisas não complicarem ainda mais. Naquele momento, Lina estava muito confusa, pois pouco tempo depois foi confrontada quando o herói demonstrou ter 500 moedas de ouro. Porém, no momento em que o protagonista comentou a respeito da sabedoria que nem mesmo o dinheiro era capaz de comprar, a garota teve a certeza. Com um sorriso, ela se animou por estar certa quanto às suas convicções a respeito do garoto. E como aconteceu, ela decidiu não se envolver mais naquilo, pois estava certa do enorme potencial que Wilhelm com seus olhos cansados tinha. No entanto, a verdade era que o protagonista era horrível em jogos e tinha uma péssima taxa de sincronização, o que resultou naquela irregularidade em seus olhos. De volta ao presente, o corte ousado de César criou um evento inédito, sendo este a morte do assistente da loja da guilda criminal. É dito que caso a guilda decida colocar uma recompensa por vingança, nem mesmo o guerreiro de Lee será capaz de pará-los. Pode-se dizer que os planos de jogar normalmente no mundo do labirinto serão colocados por água abaixo. Porém, o herói pensa que foi sempre assim e que desde o começo nada parecia normal. Então, neste momento, Lee se vira para seu lacaio comentando que o mesmo sempre fez o que quis e questionando se ele sabe o que fez de errado. Neste caso, César diz entender que um simples assistente não é o suficiente para acalmar a raiva de seu mestre e fala que deveria ir atrás da família dele também. Assim, em uma forte gargalhada, o lacaio de Lee pede perdão por este ato desleal de sua parte. Diante disso, Lina retorna do sótão e comenta que o chefe de César é realmente monstruoso, além de dizer nunca ter visto alguém com sangue tão frio antes. Lee entende que a garota em sua frente é a poderosa membra da guilda de agora e cogita a possibilidade dela estar tentando relatar o que aconteceu ali ao quartel-general. Com isso, César se irrita, pois em sua mente a mulher está falando o óbvio e afirma que seu chefe é tão durão que irá criar uma organização das trevas para destruir o mundo. Porém, Lee não fica nada feliz com este elogio e torce para o seu lacaio parar com esse tipo de coisa, porque neste ritmo ele será tratado como um abobado. Após analisar a forma como o lacaio fala de seu chefe, a garota diz parecer incrível e desce do sótão da guilda. Em seguida, ela se promove dizendo estar na flor da idade com 16 anos e ter habilidades de proteção de membros VIP, além de ser boa em assassinatos. Juntamente a isso, ela também tem conexões dentro da guilda criminal, sendo Lina uma assassina que espera se tornar uma linda e fofa mulher no futuro. Neste caso, ela questiona animada a César se o mesmo não acredita que ela possui os talentos que o chefe do guerreiro precisa. Diante de tudo o que a garota falou, as coisas que mais marcaram negativamente o protagonista foram os adjetivos fofa e linda. Após absorver o que foi dito pela garota, Lee questiona se a mesma reconhece o que acabou de falar e Lina concorda prontamente. A garota, ao apontar para César, diz que provavelmente sabe o motivo deste maníaco, homicida silencioso seguir um chefe como Lee. Neste caso, o protagonista entende estar cercado de pessoas frustrantes, no entanto não quer saber de nada.
Pois como maníaco, disse o chefe, irá criar uma organização maligna que irá destruir o mundo, o que é de muito interesse da menina. Com sua espada levantada, Lina afirma que se for uma organização tão incrível será 100 vezes mais legal do que esta guilda criminal monótona. Assim, a assassina Lina quer muito se candidatar para uma vaga neste emprego, no entanto ela informa que a taxa a ser paga para tê-la é fixa. Entretanto, o protagonista, de forma séria, afirma não ter nada para dar a ela e manda a garota conseguir o que deseja sozinha. Com isso, a menina fica ainda mais animada pela atitude do protagonista e aceita as condições, informando que a partir de agora será a segunda lacaia do chefe. O sistema informou que esta era uma ótima ascensão, pois o herói aceitou uma assassina como sua lacaia apesar dos seus status e como resultado ganhou 3 de carisma. Além disso, a lealdade de César aumentou em 1, porém o herói não entendeu direito, pois o mesmo tratou a garota com grosseria e ela ficou feliz. Neste momento, Lee tem em seu bando um homicida pirado e uma assassina, tendo acabado de conseguir uma César fêmea. Após saírem da guilda, os heróis vão até a Praça de Brão e o lacaio de Lee questiona seu chefe se aquela garota estranha irá ficar numa boa. Com isso, o protagonista se lembra de que antes de saírem do estabelecimento a menina informou já ter memorizado o rosto de seu chefe e dito que iria os encontrar depois. Então Lee apenas pediu que seu colega esquecesse, pois não quer perder tempo com coisas assim. No geral, o garoto não fez nada de especial até agora, mas já está exausto. Depois de ver o comportamento deste guerreiro na guilda criminal, era fato que ele também iria balançar a espada na guilda de aventureiros, dizendo estar em busca de confusão. E a conclusão disso é um beco sem saída, pois o personagem de Lee irá desaparecer e sua relação com César acabar. Sendo este um lacaio de 300 milhões de dólares, Lee sabe que não pode ficar parado vendo o que gastou 10 anos de dinheiro como ranquear se tornar um NPC aleatório. Diante da encarada de seu mestre, César questiona se Lee tem algo a lhe perguntar. Com isso, o herói se desespera procurando algo para justificar a sua encarada, até que encontra uma garota chorando em meio aos cidadãos de Brão. Portanto, o protagonista pergunta se o seu lacaio está vendo esta garotinha chorando, e então é respondido que sim. Neste caso, vendo aquela criança, o herói pergunta o que César quer fazer com ela. Por se tratar de uma pergunta complexa para o guerreiro, ele pensa um pouco, mas logo chega a uma conclusão definitiva. Com uma expressão maligna, o guerreiro questiona se o seu chefe cruel quer que ele transforme a garota em uma estelionatária. Isso, porém, era exatamente o oposto do que Lee queria, mas ele entende que o seu lacaio é alguém de personalidade maligna. Em tal caso, o herói afirma não estar falando das suas intenções, estando perguntando o que o seu lacaio realmente quer fazer. Assim sendo, César começa a pensar no que ele realmente quer fazer e, ao olhar a garotinha chorando novamente, ele entende ter uma opinião diferente. Desta forma, o guerreiro comenta ser algo insignificante para querer fazer algo a respeito, decidindo portanto ir embora dali junto ao herói. Mais tarde, após uma longa caminhada, o grupo principal chega à imensa guilda de aventureiros de Brão. Dentro daquele lugar, muitos jogadores discutiam entre si e, diante de tudo aquilo, o protagonista entendeu que o nível da mudança foi realmente surreal. César, por sua vez, afirma que a fila parece ser desnecessariamente grande, porém Lee apenas o manda calar a boca e entrar nela. Apesar de ter sido grosseiro, o seu lacaio não demonstrou qualquer antipatia com isso. Neste caso, o herói acredita estar começando a entender como lidar com aquele maníaco. De fundo, alguns aventureiros comentam a respeito do cara de roupa iniciante ter acabado de mandar no guerreiro aterrorizante e cogitam se tratar de alguém fingindo ser noob. Toda aquela falação realmente deixa o guerreiro feliz por gostar de ser temido pelos outros. Após esperarem um pouco na fila, a recepcionista informa custar 1 de ouro para se registrar. Com tudo pago, a garota mostra a identificação de aventureiro que pode ser usada na cidade Labirinto Brão e Lee questiona como o objeto pode ser usado. Em explicação, ela pede gentilmente que devolvam a identificação depois de colocar uma gota de sangue no relógio de bolso. Em seguida, ela explica que informações da janela de status irão aparecer e, baseado nisso, o sistema integrado irá analisar os status além das habilidades e traços. Depois disso, vem a aquisição de classe, que eles sugerem a classe otimizada baseada nos cálculos de habilidades. Tendo isso em vista, César grita de forma a gerar mais uma confusão e alerta que todos se preparem, pois as suas almas miseráveis poderão ver as capacidades de seu chefe. Isso junto a um relógio de bolso vermelho nunca antes visto, porém o herói fica extremamente envergonhado apesar de não aparentar. E explica não querer desperdiçar seu sangue com coisas insignificantes, apesar de estar curioso com tudo. Pois este clima desconfortável e pesado aparentava que os aventureiros estavam com medo do herói, este que agora prepara sua avaliação cortando o seu dedo. É dito que isso se devia provavelmente por Lee ter 4 status fixos que pessoas medíocres jamais sonhariam em ter. No entanto, no fim, o que importava realmente era o status e o carisma da pessoa. Assim, o garoto se deixa levar pela emoção e começa a se assustar com a sua própria expectativa de potencial. O herói pensa que um cara como ele ser capaz de comandar alguém como seu lacaio já é de se admirar por si só. Neste caso, uma classe o aprimorará mais ainda. Então, após ter colocado o seu sangue no relógio de bolso, o protagonista decide dar uma olhada nas suas opções. Calmamente, ele observa a recepcionista da guilda abrir o sistema para mostrar as opções, porém algo o surpreende. Inesperadamente, as opções de Lee se resumiam à classe de vigarista, além das de golpista e assaltante armado.
Com isso Lee não entende direito o que está acontecendo para classes tão ruins terem vindo para ele. E mais do que o herói, César nota algo de errado naquilo o que aflora os seus ânimos. Após o lacaio do herói presenciar as opções de classe de seu mestre, a expressão do mesmo fica séria e Lee entra em desespero. Tudo isso pois ele sabe que se esse for o seu tipo de classe, a sua autoridade como chefe irá cair. Parando para pensar, o protagonista começa a relembrar tudo o que fez desde que veio ao mundo labirinto. Ele ameaçou uma civil, atacou um criminoso e matou um NPC que era dono de uma loja de sucata. No entanto, tudo isso foi César quem fez, porém Lee recebia a notoriedade. Neste caso, o garoto entendeu que foi muito descuidado, sendo óbvio que isto iria acontecer, e no fim o mesmo ficou encurralado. Porém César inesperadamente demonstra satisfação com as classes de seu mestre e diz ser a cara de Lee, que por um minuto fica sem entender o motivo daquela reação. No entanto, após alguns segundos as opções de classe mudam para outras novas. O herói pergunta à recepcionista o motivo das classes terem mudado, enquanto César se gaba aos aventureiros do grande potencial de seu mestre. A recepcionista informa que o sistema integrado usa informações muito limitadas para computar a lista, mas ao calcular status extras ao invés de básicos atrasa a análise. Por fim o herói entende, porém percebe que aquelas classes também não se parecem com classes normais. César então intervém dizendo que um grande chefe deve ter um grande lacaio, e que como ele é o único de Lee, o mesmo acredita ser o maior contribuinte. O protagonista o manda ficar calado, então o guerreiro entende que seu chefe não precisa de conselhos por se tratar de uma escolha óbvia. Assim o guerreiro gargalha orgulhoso, enquanto o herói acaba escolhendo a classe chefe por pressão. O sistema informa que chefe pertence à alta autoridade e usa o carisma para comandar a organização. Além disso, quanto mais fortes os membros da organização, mais forte é o chefe. Com o carisma avassalador da classe, o jogador poderá espalhar a sua influência por todos os cantos do labirinto. No fim, o sistema informa que o protagonista alcançou feitos incríveis e incomparáveis com os de um aventureiro ao usar suas habilidades da forma mais efetiva possível. Com isso, tendo passado com a dupla indo embora da guilda, Lee pergunta qual classe o seu lacaio escolheu, e o mesmo explica ser um simples matador. Na visão do herói, esta classe realmente era uma que combinava com César, então o garoto nem conseguiu ficar surpreso. Assim o guerreiro agradece Lee, se indigna em sua mente por aquilo não se tratar de um elogio. Mais tarde, no salão da guilda de aventureiros, um amontoado de pessoas está nos bancos da guilda. Em meio aos guerreiros, César os intimida dizendo para eles se considerarem como os verdadeiros sortudos do lugar, então um deles grita agradecendo. O herói, por sua vez, não entende o motivo do aventureiro estar agindo desta forma. Com isso, o lacaio do herói avisa que para aqueles com bons motivos para sair dali lhe será garantida a clemência e o benefício de viver. A atitude do lacaio deixou o protagonista completamente aflito, então Lee tenta acalmar as coisas relembrando ter dito para o guerreiro respeitar os outros. Assim sendo, César afirma se lembrar e pede desculpas pelas suas atitudes. Em seguida ele diz que irá corrigir isso agora mesmo, mantendo a promessa de deixar os aventureiros vivos. Isso apenas deixa o herói ainda mais preocupado, sem saber o motivo do guerreiro estar agindo assim do nada. Além disso, ele sabe que se eles causarem problemas ali, os membros mais fortes da guilda de aventureiros não os deixarão em paz. Isto posto, Lee hoje cogita se o seu lacaio está fazendo isso por causa da classe matador que pegou. É dito que os matadores são seres que ficam mais fortes ceifando o máximo possível de vidas. Neste caso, César se demonstra ser um maníaco de conceito extremo, porém não é inesperado ele gostar da classe que tem. No entanto, começar a matar pessoas agora sem mais nem menos é algo que causará problemas para todos. Desta forma, o protagonista se questiona a respeito da promessa de deixá-los vivos, que provavelmente se trata de apenas uma mentira. Num ato desesperado para salvar a sua vida, um dos aventureiros saca uma bolsa de dinheiro dizendo ter esquecido de depositar no seu banco. César pergunta quanto é e o homem informa se tratar de uma moeda de prata e 30 moedas de cobre. Tendo em vista isso, o guerreiro comenta que geralmente as pessoas depositam o dinheiro no banco para deixá-lo mais seguro. Porém o mesmo afirma que caso o dinheiro fique com ele, com certeza será muito mais seguro do que em um simples banco. Este ato deixa os aventureiros sem saberem o que falar e Lee se desespera ainda mais por seu lacaio estar querendo roubar de forma tão descarada à luz do dia. Então o aventureiro começa a correr desesperado, pois não está preparado para perder todas as suas finanças para o bandido. No entanto, antes que conseguisse sair do local, o mesmo foi acertado por uma adaga em suas costas. César xinga o homem pela sua imprudência e fala que não irá ficar apenas implorando pelo dinheiro. Além disso, ele afirma que deixou o homem viver como prometido, pois em sua mente, estando respirando é o que importa. O aventureiro cai em uma situação deplorável no chão e os outros guerreiros no local ficam assustados por entenderem que esse destino também poderá ser o deles. Diante de tudo isso, o herói acredita ser tarde demais, pois se ele deixar um dos guerreiros sair dali ileso, eles irão informar os guardas na mesma hora. Assim todos saberão sobre os delitos de César e a dupla ficará proibida de entrar na guilda de aventureiros, tendo que lidar com problemas muito piores. Neste caso, não tem outro jeito de resolver essa situação a não ser reprimir todos esses inimigos em potencial. Lee ativa sua habilidade especial de carisma e pensa que fará o suficiente para que não informem a guilda por medo do que poderia acontecer com eles.
Inesperadamente a habilidade não traz o resultado esperado, porém César entende que seu chefe está entediado e se levanta para novamente intimidar os aventureiros. Com sua espada apontada para aquela escória inútil da terra, o guerreiro afirma que lhes dará uma única chance de aliviar o tédio do chefe. E que caso não consigam, todos um por um serão mortos ali mesmo. Devido a esta declaração assustadora, vários dos aventureiros ficam desesperados. No entanto, dois deles se olham com uma expressão séria de quem sabe o que deve ser feito. O loiro dos dois questiona o nome do homem ao seu lado, que se apresenta como Melp. Neste caso, o primeiro pergunta a Melp se ele sabe o que o cavalo foi fazer no orelhão. Esta pergunta esquisita deixa todos no local confusos, sem conseguir entender o desfecho daquilo. Então, por Melp não saber, o loiro afirma orgulhoso que o cavalo foi passar um trote. Inevitavelmente o silêncio impera no salão e, com poucos segundos desta piada sem vergonha ter sido contada, César explode em fúria, pois seu chefe jamais riria disso. O loiro agora fica sem saber o que fazer, pois essa era a melhor piada que ele tinha. No entanto, o guerreiro não quer saber e comenta que o homem desperdiçou a sua chance. Ele levanta sua espada para acabar com a vida do aventureiro, enquanto diz que alguém que ousa menosprezar o seu chefe deve morrer. Inesperadamente Lee ri da piada, o que tira toda aquela tensão gerada no ambiente. Apesar de ter sido bem previsível, o herói pensa ter gostado bastante da piada, que no fim foi engraçada. Porém, isso definitivamente vai contra as expectativas do lacaio do protagonista, que estranha a reação de seu chefe. Ao analisar aquela expressão, o garoto não entende se o seu subordinado gostou ou não da sua reação. No fim, o protagonista entende que nem mesmo rir ele pode, então reclama, pois sua vida será muito difícil neste mundo. De forma a consertar as coisas, o protagonista afirma que aquilo não foi nem um pouco engraçado, mas mesmo que ele não risse, o seu lacaio iria matá-los da mesma forma. Com isso, o herói começa a rir enquanto bate palmas mais e mais, chegando ao nível de uma forte gargalhada. Inesperadamente, César olha para o seu chefe e comenta para os aventureiros nunca ter visto o mesmo rir tanto assim antes, e elogia os aventureiros pelo talento com piadas. De pé, o guerreiro fala que tem certeza que os outros já sabem do que está prestes a dizer. O homem afirma que caso os guerreiros estejam preparados para oferecerem as suas vidas, não existe algo como o impossível. Assim, saindo caso os aventureiros desejem algo, eles devem pegar com suas próprias forças, apesar de estarem assustados. Com isso, o guerreiro avisa com sua espada apontada para eles que lixos que não conseguem fazer isso não podem sair vivos dali. Às 15h15, o jogo só estava começando naquele salão da guilda. O ato de encerramento da guilda de aventureiros na sala de descanso de repente se tornou um pesadelo, e Lee apenas podia se sentir mal por esses caras. Na cidade de Brão, o caminho pelo subúrbio está sendo frequentado por uma certa pessoa. Esta pessoa é Lina, que anda por lá sentindo muito frio enquanto pensa no bem-estar do seu chefe juntamente ao maníaco da espada. Apesar da sua situação estar complicada, Lina fica feliz apenas por pensar que seu grupo deve estar fazendo algo incrível em algum lugar. E a garota não estava de toda errada, pois Lee e César estavam intimidando aventureiros, os forçando a fazer coisas como malabarismo com facas. No meio do processo, o óbvio acontece e o guerreiro deixa cair as facas, sendo perfurado em suas costas e em seu braço. E por serem dois seres insensíveis, os heróis caem em gargalhada pela situação deplorável do garoto. De volta ao pensamento da garota, a mesma está bastante satisfeita em seus pensamentos. Lina se lembra alegre daqueles olhos relaxados de seu mestre, que pareciam entediados de qualquer tipo de perigo, e ela diz não conseguir adivinhar o que se esconde atrás. Um carisma intangível e sem forma que, apesar de sua existência ser conhecida, não modifica os outros fatores. A garota relembra que César a informou que o chefe era um líder que iria criar uma organização maligna que destruiria o mundo. Assim, Lina finalmente começa a ligar os pontos e chegar a uma conclusão quanto às coisas expostas. Uma organização maligna que está além da guilda criminal e uma que irá acabar com o mundo não pode ser nada diferente de um Lorde Demônio. Após chegar a esta conclusão, a garota embasa o seu pensamento nos olhos de Lee, que não podem ser iguais aos de um humano comum. No fim, Wilhelm Meyer é alguém que para ela realmente planeja criar uma organização como essa e destruir o mundo. De volta aos heróis principais, uma das aventureiras chora dizendo não gostar disso, pois a mesma tem de fazer dinheiro para o tratamento de sua mãe doente. No entanto, neste momento, o herói põe de lado todas as suas preocupações e moral crítica de certo e errado. E afirma que a performance da mulher é entediante, mandando assim a mesma lhe entregar uma mentira melhor. Longe dos eventos da Guilda dos Aventureiros, Lina se anima, pois se dominar o mundo for responsabilidade do chefe, ele realmente pode conseguir. Com isso, a garota comemora aos céus em saudações ao seu chefe e também se orgulha por ser a segunda lacaia do futuro dominador do mundo. No entanto, ela se lembra de que pouco tempo atrás não pôde sequer fazer uma simples tarefa e acabou fugindo. Neste caso, a garota entende ter cometido um erro na sua primeira missão, porém acredita que até mesmo o chefe teria dor de cabeça se fosse rastreado pela guilda. Deixando estas questões de lado, Lina agora retorna para os seus compromissos por entender que neste momento provavelmente será de alguma ajuda. De volta à cidade de Labirinto Brão, os heróis estão de pé no meio da rua em uma conversa. César questiona o seu mestre se o mesmo gostaria de dizer algo, então o protagonista afirma que o vento está muito gelado e pergunta o motivo do lacaio não o sentir.
Em resposta, o guerreiro afirma estar bem, pois aquele que levanta uma espada não cai sob nenhum tipo de frio intenso. Com isso, Lee entende não poder reclamar mais de nada para não parecer um fraco ao lado de seu subordinado. No entanto, César inesperadamente elogiou seu chefe, chamando de incrível, o que deixou o garoto sem entender o motivo. Neste caso, é dito que mesmo com roupas tão gastas de alguma forma, o herói está bem diante do intenso frio da noite como o esperado. Lee, por sua vez, pensa obviamente estar com frio devido aos seus trajes de nobre e acredita que se o seu subordinado já sabia disso, ele poderia ter lhe dado um manto. Porém, o protagonista acha melhor aguentar o frio calado, pois sabe que não terá energia para convencer alguém como aquele guerreiro. Apesar de tudo, Lee sabia que todo este equipamento caro de seu subordinado era de seu CP, então no caso de um manto ser oferecido não seria um grande sacrifício. Já irritado, Lee se lembra de Lina e se questiona onde ela está e o que está fazendo, pois a mesma sumiu de repente. Assim sendo, o herói chuta uma lata de lixo à sua frente a fim de descontar a sua raiva acumulada. No entanto, inesperadamente, no momento em que a lata de lixo cai no chão e se abre, é revelada a presença da garota dentro dela. Neste caso, com uma cara séria, o protagonista questiona o que ela está fazendo ali dentro. E Lina, no que lhe diz respeito, apenas sorri porque sabe que já está ferrada. Dentro da lata de lixo, a garota observa os dois no chão enquanto prepara uma explicação. Assim ela se explica dizendo que hoje estava um frio danado e ela não conseguiu encontrar o herói mesmo depois de olhar na guilda dos aventureiros. Com isso, a mesma ficou cansada de esperar e decidiu se refugiar dentro da lata de lixo, o que deixou o herói confuso, pois a mesma poderia ter esperado na guilda. Lina realmente não pensou nessa possibilidade e questionou se então o seu chefe estava esse tempo todo dentro da guilda, o que foi confirmado por Lee. À vista disso, a garota fica decepcionada, pois enquanto esperava dentro de um lixo neste frio, o seu chefe estava em outro lugar. O protagonista, por sua vez, informa que eles estavam na sala de descanso, um lugar bem aconchegante e divertido. E Lina se impressiona pela audácia do garoto, além de comentar que também existem membros da guilda criminal que estão associados à guilda dos aventureiros. Ela diz que se o herói encontrasse algum dos membros, poderia acontecer uma boa confusão. Neste caso, César pergunta ao chefe se isso significa o que ele está pensando, porém Lee não responde e questiona a garota como foi o trabalho de limpeza. Em resposta, com uma cara de boba, Lina afirma já ter relatado sobre isso no momento em que a mesma afirmou estar ferrada. Por alguns segundos, o protagonista processa o relatório da garota e logicamente fica bastante irritado. Assim, Lee manda o seu lacaio colocar este lixo de volta na lixeira e César prontamente atende os comandos estabelecidos. Lina tenta resistir, se vitimizando por estar muito frio e não conseguir se mover, porém o guerreiro é implacável. E com sua tremenda insensibilidade, ele coloca a garota de volta ao lixo, agora prendendo com uma pedra em cima. Com a saída aparentemente selada, os dois vão embora e o protagonista afirma que aquilo fez ele se sentir muito melhor. No entanto, enquanto vão embora, o herói sente que está ficando cada vez mais parecido com o seu subordinado. Em outra área da cidade, Lina está de volta com o grupo e informa que juntou tudo o que tinha de valioso na guilda depois que o chefe foi embora. Apesar de que ficar com os itens causará problemas, a garota os colocou em um saco subespacial que tinha no escritório do gerente. Neste momento, o grupo se direciona à área de entretenimento da cidade e o protagonista pergunta o que aconteceu depois disso. Lina então avisa que, para camuflar o feito como responsabilidade da guilda dos mercenários, ela fez algumas coisinhas no corpo do balconista. Porém, para o seu azar, o gerente da filial chegou no momento do ato, pegando-a com a faca e o queijo na mão. Com isso, Lee entende que a garota basicamente não conseguiu se livrar da evidência e foi pega como principal suspeita, o que é confirmado pela mesma com ânimo. Neste caso, um lapso de ideia vem à mente do protagonista, que entende que nesta conjuntura a menina está levando a culpa pelas ações de seu subordinado. Portanto, mesmo entende ter de se livrar dela rapidamente e se vira para ir embora enquanto a chama de inútil e agradece pelo tempo em que estiveram juntos. Isso deixa a garota triste ao ponto de começar a chorar e questionar o motivo de seu maldito chefe ser tão frio, pois no fim ela foi pega como suspeita principal enquanto fazia o trabalho sujo do mesmo. Dentre todas as coisas, as lágrimas eram o ponto fraco do herói, que não pode resistir de forma tão insensível. Portanto, o protagonista coloca uma de suas mãos na cabeça da garota e dá o braço a torcer de que ela fez um bom trabalho conseguindo sobreviver nessa situação, visto que ela poderia ter fugido com o saco subespacial, porém não fez por algum motivo misterioso. Diante disso, Lina se cora e explica que estava tentando fazer parecer que haviam cúmplices, pois o que ela queria na verdade era algo como proteção ou liberdade. Com isso, o herói percebe que as desculpas da garota estão ficando cada vez mais desorganizadas. Porém, pelo menos ela estava ali, então Lee pede que depois ela se lave e vá dormir, o que é rapidamente acatado. Mais tarde, o grupo chega a uma casa na cidade que servirá de pousada por enquanto. Sem pensar muito, Lee coloca algumas moedas na mesa e pede por um quarto com 2 camas e outro com apenas uma, além de ser necessário banho no quarto da garota. No entanto, o balconista explica que no momento eles não têm muitos quartos vagos por causa da hora, restando apenas 2 quartos com uma cama.
Diante do banho que foi oferecido, Lina elogiou o seu chefe por cuidar tão bem dela, porém o mesmo afirmou estar fazendo isso devido ao fedor da menina. No fim haviam apenas 2 quartos e por Lina ser uma garota ela obviamente ficaria com um. Além disso, para manter a lealdade de seu extremamente importante subordinado César, o garoto terá de deixar o outro com ele. No fim não terá jeito para o herói a não ser dormir em algum lugar junto ao seu lacaio. No entanto, neste momento o protagonista se lembra de que o seu subordinado é um psicopata que mata pessoas com simples aperto de mão. Então caso ele o mate acidentalmente, enquanto dorme, será fim de jogo para Lee. Em tal caso o mesmo entende não poder ficar no mesmo quarto desse animal, e decide chamar por César para discutir sobre isso. Após o chamar, Lee pede para o guerreiro ficar neste quarto, e avisa que não irá usar o que deixa o Brutamontes confuso. Enquanto boceja, ele questiona se o seu chefe quer que eles matem o dono da pousada, porém comenta que o barulho poderá atrapalhar o sono do garoto. Em resposta, o herói afirma não querer desperdiçar tempo com isso, querendo apenas dormir. Com isso, César diz que o comportamento de seu chefe, que é mais frio do que qualquer um, está estranho, relembrando que o mesmo desistiu de um quarto e se recusou a matar o dono. Neste caso, o subordinado questiona se o seu chefe está preocupado com a assassina, e Lee se faz de desentendido, um tanto envergonhado. Então o guerreiro explica que a garota é um defeito, que não conseguiu nem cuidar do trabalho na guilda criminal, porém ainda foi oferecida misericórdia e até um banho. Porém, em sua opinião, Lee estava apenas fazendo a garota baixar a guarda para poder matá-la enquanto dorme. Entretanto, o protagonista não entende uma palavra sequer do que o seu subordinado está querendo dizer. Mas apesar disso nega a conclusão precipitada do lacaio, informando que era apenas dormir em outra pousada ao invés desta que está abarrotada. Mas antes de ir embora, Lee avisa seriamente que Lina ainda tem uso, então não é para nada de errado acontecer com a mesma. Por fim o garoto vai embora, deixando para trás apenas uma expressão sádica e misteriosa de César. Assim o sistema informa a respeito do PE, ou ponto de energia, que abaixa quando uma pessoa não dorme e que após o segundo dia de reclusão diminui o HP e MP. No entanto, com apenas uma noite privada de sono nada acontece, e mais tarde no outro dia a pousada em que o herói ficou foi em um hotel de luxo da cidade. Enquanto dorme, Lee age de forma um pouco sonâmbula, falando coisas como: "Por favor, não vá, eu sou seu chefe." Entretanto, de forma a atrapalhar o seu descanso matinal, de repente César aparece na frente da cama do protagonista. Diante disso, Lee acorda um pouco tonto de sono e questiona o motivo de seu subordinado estar ali agora. Porém, após o mesmo mandar acordar repetidamente, o herói finalmente consegue ver que o seu subordinado está em sua frente com a espada lotada de sangue. Logicamente, o protagonista se desespera com isso e questiona o que aconteceu, se por acaso o guerreiro matou alguém neste meio tempo. Em resposta, César informa que já foram 7 e que felizmente não houve testemunhas. Após presenciar o lacaio limpar a espada de sangue em seu lençol, o protagonista se lembra do que foi dito na noite anterior a respeito da garota. Com isso, Lee se irrita profundamente ao cogitar a morte de Lina pelas mãos do guerreiro. No entanto, neste momento algo faz barulho em uma entrada no teto da parte de cima do prédio. Com a entrada aberta, Lina se revela de lá de dentro com ânimo e pergunta se o seu chefe dormiu bem na última noite. Lee fica confuso, então a garota explica que o chefe será importante no futuro, então ela pensou que o mesmo poderia ser assassinado enquanto dormia sozinho. Diante disso, o herói observa os dois discutindo e começa a analisar a sinergia que eles têm entre si. No fim, o protagonista começou a acreditar que aquilo na verdade era bem legal. No entanto, dentre as coisas que o estavam encantando, algo chamou a sua atenção negativamente. Diante da chegada dos seus companheiros, os mesmos deixaram um rastro de destruição pelo hotel. Coisas essas que Lee terá que arcar com os custos na hora de fazer o check-out. Neste caso, o garoto se arrepende de um dia ter sentido um companheirismo em pessoas como eles e com um olhar sério chama todos para sair logo dali. Mais tarde, de volta à guilda dos aventureiros, um deles sai de dentro da guilda machucado, tendo de ser carregado por seu colega que já está ficando cansado. Outra aventureira, que também está machucada, comenta que aquilo é 3 vezes mais difícil que a cidade labirinto. Ela diz que a sua velocidade de reação aumentou, mas se as ações do monstro não forem ortodoxas não adianta em nada. O aventureiro que carrega o seu amigo então relembra assustado que eles tiveram de agir como se estivessem em uma raid contra um monte de monstros pequenos. Isso faz o homem se irritar e gritar frustrado que a única masmorra para novatos já é difícil para caramba. No entanto, neste momento, eles esbarram em um alto guerreiro. Por se tratar de um ato não intencional, o homem se vira para ver a face de quem se trombou. E devido ao azar do destino, este alto guerreiro é o matador César, que não está nada feliz. Ao perceber o olhar dos homens, o subordinado de Lee questiona, irritado, se os mesmos estão encarando o seu chefe. Obviamente os aventureiros não estavam encarando o protagonista, porém Lina se satisfaz em colocar lenha na fogueira. E chama o seu chefe, dizendo que o aventureiro está olhando para o seu corpo, mandando assim o matador cortar o mesmo em pedaços. Temendo por sua vida, o novato sai correndo em um desespero tão grande que não pensa 2 vezes antes de largar o seu amigo ferido no chão. E com isso a reputação maligna de César aumenta em um ponto, satisfazendo a garota com uma boa gargalhada.
À vista disso, lhe manda os dois pararem, pois eles não podem desperdiçar tempo neste dia importante por se tratar do dia em que escolherão o caminho que irão trilhar. Os subordinados entendem sem problemas, porém a garota questiona o que eles irão fazer e lhe afirma que eles irão para o labirinto por enquanto. No entanto, eles irão começar com missões de novatos, o que deixa César e Lina confusos sem entenderem o motivo de terem de se incomodar com isso. Então o herói afirma que eles precisam registrar que terminaram as missões para que os subordinados não precisem matar pessoas para demonstrar poder. Assim eles deixarão claro que quem se meter com eles morrerá, o que é entendido como uma prova ou uma espécie de medalha. Após a explicação, a garota ainda não entende direito, então César explica que o que virá a seguir é o ato de romper o espírito daqueles que pensam que essas missões são difíceis. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.